A RCM vai dar amplo destaque às eleições autárquicas 2021 com a realização de entrevistas individuais a todos os candidatos à Câmara Municipal da Marinha Grande. Este ano temos uma novidade, já que estas entrevistas com os cabeças de lista são transmitidas em simultâneo pela Marinha TV. Durante cerca de 1 hora vamos tentar perceber as ideias e os projetos que estes candidatos defendem com vista ao desenvolvimento do nosso concelho. Hoje temos em estúdio Alexandra Dengucho, é a candidata da CDU, tem 55 anos, é licenciada em Direito e é advogada. Alexandra, antes de mais, agradeço o facto de ter aceitado o nosso convite para vir hoje aqui falar sobre esta candidatura autárquica. E começava, em primeiro lugar, por lhe pedir que explicasse que motivos que levaram mais uma vez a aceitar o convite da CDU para encabeçar esta candidatura. Pronto, antes de mais nada, muito boa tarde a todos. Agradeço o convite que me foi endereçado pela TV da Marinha Grande e pela RCM. Respondendo diretamente à pergunta, eu estou sempre disponível para ajudar o meu concelho e estou sempre disponível para trabalhar em prol da população. Senti-me extremamente honrada quando a CDU me endereçou novamente o convite para encabeçar a lista e, portanto, ser candidata à presidência da Câmara e, portanto, cá estou com muita honra, com muito orgulho e pronta para aceitar mais este desafio e trabalhar. Nos últimos anos tem sido vereadora do município, embora sem pelouros, mas num passado não muito distante chegou a ter algumas pastas à sua responsabilidade. Que contributo é que pode dar à governação da nossa autarquia, nomeadamente através da sua visão, da sua forma de encarar os desafios? Eu julgo que posso dar bons contributos, como todos os eleitos podem dar bons contributos. Assim, quem tiver as rédeas do poder o queira. Aliás, eu acho que durante todo o mandato as vereadoras da CDU sempre deram contributos, tendo ou não tendo pelouros. A nossa função, eu acho que a função de todos os eleitos é querer sempre mais para o concelho, independentemente de quem ganha as eleições. E, portanto, seja no poder, seja na dita oposição, nós contribuiremos sempre para o progresso do concelho, com os nossos concelhos, com as nossas ideias, com os nossos projetos, sempre perseguindo o desenvolvimento e o bem-estar da nossa população. Foi isso que fizemos ao longo de todos os mandatos. Nesta candidatura, quem é que são as pessoas que a acompanham? De que forma é que foram escolhidas as pessoas para esta lista da CDU que concorre à Câmara? Bom, é sempre da mesma maneira. As listas da CDU são constituídas sempre na sequência de um amplo debate interno, naturalmente, como julgo eu será feito nas outras organizações. Acho que no PS não é assim, mas presumo que nas outras será assim e, portanto, há um debate interno e do coletivo, do pensamento de todos, nascem, digamos assim, as listas aos diferentes órgãos autárquicos. Evidentemente que consideramos que as pessoas que constituem, que estão nessas listas, serão as pessoas que darão melhores garantias de trabalhar em prol dos objetivos que são os da CDU e que são, julgamos nós, também os da população. Melhor qualidade de vida, um concelho moderno, um concelho de futuro. E, portanto, as listas da CDU nesse aspecto e neste mandato, que é isso que interessa, falarmos neste mandato e nas próximas eleições, estão recheadas de gente muito competente que dará certamente tudo de si para que este concelho siga em frente e não ande para trás como andou estes 4 anos. Que estratégia é que defende então para o nosso concelho? Já disse publicamente que uma das vossas propostas era precisamente unir a Marinha Grande, sim, unir o concelho no seu todo, mas com que medidas concretas? Então, Carla, aí eu gostaria de dizer aos marinhenses o seguinte, quando nós dizemos unir o concelho é mesmo isso, nós precisamos de ter uma visão global de todo o concelho. Neste momento, a gestão a que temos assistido é aquilo a que vulgarmente chamamos uma gestão de mercearia e não dá. Nós temos que fazer planeamento, temos que adotar uma estratégia para o concelho todo e unir o concelho todo, portanto, não só a freguesia da Marinha Grande, como as freguesias da Vieira e da Moita, em torno de estratégias comuns de desenvolvimento e não deixando ninguém para trás. E, portanto, quando dizemos unir, é mesmo isso. E a estratégia passa, desde logo, pelo planeamento que é necessário fazer. Aquilo a que assistimos nestes últimos 4 anos foi o oposto da união. Desde logo, a desunião dentro do próprio executivo, motivada pela incapacidade de liderar e incapacidade de criar consensos, nomeadamente da atual Presidente e candidata Cidália Ferreira. E, portanto, que, aliás, que depois se transmitiu aos próprios funcionários da autarquia,
que estão a ir embora, porque não aguentam, portanto não há um espírito de equipa, de união, lá está, e há a própria equipa, com o Carlos Caetano, o vice-presidente da Câmara, a bater com a porta. Ele certamente já explicou alguns dos motivos, terá a oportunidade de explicar, é lá com ele, mas a verdade é que isso, a imagem que transmite é de facto a desunião do Conselho, a desunião dentro da autarquia, a desunião dentro da própria equipa. E, portanto, quando nós dizemos união, é o contrário do que foi feito neste mandato. E, portanto, com planeamento, com estratégia, criar consensos para que se possa governar a autarquia. E depois, planear as várias ações que vamos fazer. E, portanto, se pudermos já entrar por aí, entraria já por aí. Podemos. O vosso programa eleitoral neste momento ainda não é conhecido publicamente, mas naturalmente gostaria de saber os principais eixos em que ele assenta. Sim. Vamos lá ver. Nós, mais do que fazer um programa eleitoral muito bonito, cheio de eixo número 1, eixo número 2, eixo número 3, nós vamos, digamos assim, tentar explanar de uma maneira mais objetiva, de uma maneira que todas as pessoas entendam aquilo que são as propostas da CDU. E à cabeça dela está, naturalmente, a arrumação da casa. É assim que eu costumo dizer. Nós temos, neste momento, uma Câmara Municipal que não serve os nossos municípios porque está ultrapassada, está obsoleta. E, portanto, a modernização, a tão falada modernização administrativa, é uma tarefa que qualquer um que ganhe as eleições, qualquer um de nós que ganhe as eleições, e agora falo, naturalmente, pela estratégia da CDU, tem que abraçar imediatamente. Nós temos que deixar de assistir aos lamentos constantes dos municípios que se dirigem às reuniões de Câmara, nas redes sociais, etc., queixando-se exatamente do mau funcionamento da autarquia. E não me refiro aos trabalhadores da autarquia, que nós muito valorizamos o trabalho deles. Não tem a ver com isso, tem a ver com a falta de meios que lhes são dados para eles poderem desempenhar o serviço deles como deve ser. E, portanto, descarregar nas costas dos trabalhadores da autarquia é, de facto, uma injustiça, porque eles não podem fazer mais. E, precisamente por isso, é que eles estão a bater com a porta e ir embora. Porque se eles gostassem de estar assim, neste estado, permaneciam. A verdade é que não aguentam e vão embora porque querem trabalhar e não lhes dão as condições. Portanto, a modernização administrativa, com uma Câmara amiga do cidadão, uma Câmara amiga das empresas, uma Câmara amiga das coletividades, do movimento associativo, uma Câmara amiga de todos. E aberta, com as suas portas abertas à população. Desde logo o Gabinete da Presidente da Câmara deve ser o primeiro a escancarar as portas, a ouvir toda a gente, que também não aconteceu neste mandato, em que, na nossa opinião, se remeteram a um autismo e a uma arrogância que não permitiu sequer ouvir os próprios vereadores, porque nós, dentro das reuniões de Câmara, durante as reuniões de Câmara, fizemos imensas propostas, nem a essas propostas foram sensíveis, portanto é o que quero para o cimento, nós somos os melhores, nós vamos mandar isto. Portanto, isso tem que acabar, essa cultura de arrogância e de falta de humildade tem que acabar, e portanto, primeiro arrumar a casa. Depois, ao nível das várias ações que queremos implementar, temos que criar estratégias, como em tudo na nossa vida. Temos que planear o que é que queremos fazer na cultura, o que é que queremos fazer no desporto, o que é que queremos para o desenvolvimento económico, o que é que queremos para o centro histórico, o que é que queremos para a FEIS, e temos que dialogar com todos para delinear essas estratégias. A CDU tem ideias, tem propostas para cada um destes patamares, digamos assim, de desenvolvimento, que na nossa perspectiva até se entrelaçam todos em muitos momentos, e daí primeiro o tal capacete, a tal visão global, arrumar a casa, planear as estratégias e intervir, e portanto é isso que, se formos poder, faremos com certeza, sempre em conversação e sempre em diálogo, também com as restantes forças políticas. Nós, apesar, obviamente, de estarmos todos a concorrer a eleições, nós entendemos que ter maiorias é extremamente difícil no quadro político atual e, portanto, nós assumimos que conseguimos perfeitamente governar em minoria. Para isso, haja vontade política, haja consensos. Contrariamente à candidata Cidália Ferreira, a senhora Presidente, que já deu provas de que não consegue governar em consensos. Não havendo maiorias e não conseguindo já à partida, dizendo que não consegue governar em consensos, não percebo porque é que se candidata, sinceramente, porque vai ter que, se ganhar, para governar tem que governar em consenso. Não conseguindo, não sei o que os marinhenses querem fazer. No caso da CDU, com Alexandra Dengucho presidente, no caso de eventualmente conseguir ter 3 eleitos para a CDU, coloca então a possibilidade de distribuir efetivamente pelouros pelos restantes eleitos das diferentes forças políticas? Com certeza que sim. Eu respondo na afirmativa, mas sem qualquer sombra de dúvida. Nem sequer vou dar aquela resposta surretícia, logo se vê e depois os resultados... Não, eu vou dizer e assumir claramente que, se a CDU for poder, tudo fará o possível e o impossível para trazer todos para a governação, dar pelouros a toda a gente e vamos remar todos para o mesmo lado.
Foi isso que faltou nesta legislatura, digamos assim, não por culpa da oposição, eu quero sublinhar isso, nós estávamos todos dispostos a arrumar para o mesmo lado, demos provas disso, basta assistirem às reuniões de Câmara, portanto, não venham dizer o contrário, ou se o disserem que o provem. Aprovámos todos os orçamentos, todos. Portanto, o principal instrumento financeiro para a gestão do território, a senhora Presidente da Câmara e atual candidata, teve na mão. Portanto, essa desculpa não tem. Não tinha dinheiro? Tinha. E muito. Ainda o último saldo, digamos assim, dava na casa dos 16 milhões de euros. Portanto, dinheiro há muito. Os orçamentos aprovados. Não votámos projetos nenhum estruturantes para a cidade, assim os tivessem sido apresentados, ou para o Conselho, que votássemos contra. Não há projetos que... Nem houve projetos, infelizmente. O único julgo que foi o do Interface que não avançou. E não foi votar contra o Interface, foi a localização. Que agora, pelos vistos, o senhor candidato Carlos Caetano, e até ele próprio concorda que aquela não é a localização ideal, porque durante a campanha já o ouvi dizer que quer noutro sítio. Portanto, como se vê dentro do próprio Partido Socialista, apesar de terem apresentado aquela localização, também não era pacífico, porque senão o candidato Carlos Caetano apresentava agora no mesmo sítio, portanto já mudou de sítio. Portanto, o que é evidente que requeria mais discussão. E o que nós dissemos foi, nós entendemos que é fundamental tirar a rodoviária do centro, mas não é para pôr outra vez no centro, e muito menos encafuada entre 4 prédios, porque isso não é ter uma visão de futuro para o Conselho. Daqui a uns anos estávamos a dizer que aquilo era pequeno, que já não servia às necessidades, lá ficava mais um mono e lá íamos fazer uma coisa nova noutro sítio qualquer. A perspectiva do Conselho, de quem governa um Conselho, tem que ser uma perspectiva a médio e longo prazo, nessas obras estruturantes. Obviamente, nós estamos a falar no apoiar o movimento associativo, coisas imediatas, isso são coisas imediatas. Agora, nestas obras estruturantes, que são fundamentais para o Conselho e que têm que ser feitas, obviamente, e que nós andamos a adiar de ano para ano, temos que ter uma visão de futuro mais abrangente. E, portanto, fazer um centro intermodal entre 4 prédios, no centro da cidade, quando a nível da Europa se está a tirar tudo o que é poluição, tudo o que é trânsito do centro e a ir para as periferias, aqui nós propunhamos que fosse feito mais junto da ferrovia e depois criar uma rede de tungos que transportasse para o centro. Para mim é isso que faz sentido. Para mim não seria muito agradável eu viver no meio da cidade e ter os autocarros da rodoviária a passar permanentemente, a fazer barulho, a fazer poluição, etc, etc. Não faz sentido para nós. E, portanto, aquilo que nós dissemos foi, bom, aí não, mas, por amor de Deus, tragam novamente o projeto, vamos discutir o sítio, os 7. E nós vamos entender-nos de certeza absoluta que isto é uma obra que é necessária para a cidade. Nunca mais trouxeram nada para cima da mesa. Portanto, amuaram, é assim que eu chamo, foi um amu, não é ali, não há, e meteram na gaveta. Portanto, eu acho que isto não pode ser, e por isso estes 4 anos andamos para trás. Com atitudes destas só podemos andar para trás. Relativamente às obras prioritárias e aquelas que são mesmo urgentes, nós, se formos olhar para os programas eleitorais dos últimas autárquicas, 2017, 2013, há sempre a questão do saneamento da rede de águas, que é necessário melhorar em todo o Conselho. Continua também a ser uma questão prioritária para a CDU, que nos próximos 4 anos tem de se resolver efetivamente a questão do saneamento, tem de chegar a todo o lado, aos 100% do território. Sim, certamente. Aliás, é um compromisso público da CDU e meu aqui perante as câmaras e em todos os debates que temos feito, e temos feito muitos com as populações, é um compromisso público da CDU que no próximo mandato fecharemos a malha do saneamento, porque de facto entendemos que em pleno século XXI haver pessoas que ainda despejam dejetos para as fossas é muito, muito, muito mau, é muito triste. É uma imagem péssima que damos de um Conselho que depois, a nível industrial, está no expoente máximo das tecnologias de ponta e, portanto, acho que deve nos envergonhar a todos. Não percebo porque é que neste mandato em concreto isso não foi feito. Adiantou-se alguma coisa, com certeza também mal era, em 4 anos, com os orçamentos todos aprovados, mal era que não se tivesse feito alguma coisa e fez. Agora, muito aquém daquilo que, na perspectiva das vereadoras da CDU, porque havia condições para o efeito, muito aquém do que aquilo que era necessário fazer-se. Não há desculpa possível para não se ter concluído neste mandato o saneamento. Portanto, não venham dizer que a oposição bloqueou, porque não, antes pelo contrário. Aliás, a CDU condicionou a aprovação dos orçamentos precisamente ao incremento das verbas nessas áreas, quer nas águas, quer nos saneamentos. E houve até um orçamento que conseguimos incrementar a verba em mais de 1 milhão de euros. Negociou-se e conseguiu-se isso. E, portanto, nós aprovámos todos os orçamentos e incrementámos as verbas aí. Agora, é assim, nós não engolimos uma cassete. E já ouvi pessoas a dizer assim, lá vêm eles com a questão do saneamento outra vez, já nem consigo ouvir falar em saneamento. Quem diz isto, provavelmente já está servido de saneamento. E não sabe o que é o suplício de não ter saneamento,
de ter que chamar a caminhoneta para fazer a limpeza da fossa, dela nem sempre poder vir ter que contratar privados, porque nem o serviço público funciona como deve ser, o da Câmara, despejo das fossas não funciona como deve ser, nem isso, e portanto tem que recorrer ao privado, a chatice que é, e portanto hoje em dia é absolutamente necessário para a CDU avançar. Agora, o facto de se atuar nessa frente, na resolução do saneamento, da questão das águas, não impede que simultaneamente se façam outras coisas. Também não se vai pensar que agora é só saneamento, e o resto do Conselho e das outras coisas fica esquecidos. Nem pensar nisso. O saneamento é para nós uma prioridade, assumimos que o vamos concluir no próximo mandato, se formos poder, mas, obviamente, que simultaneamente, numa Câmara moderna, bem liderada, muitas coisas podem fazer ao mesmo tempo e não é o saneamento que vai atrasar as outras coisas que são necessárias. Uma das obras estruturantes para o Conselho, que também tem vindo a ser adiada nos últimos anos, é a questão do mercado municipal. Muita discussão já houve em relação a esta infraestrutura. O que é facto é que durante 13 anos funcionou em instalações provisórias, em tendas, junto à zona desportiva, e agora volta a ter um espaço provisório no Parque Municipal de Exposições, que é uma infraestrutura que atualmente tem 3 pavilhões, cada um dedicado a uma área diferente. Que propostas concretas é que a CDU tem para resolver também este problema? Ora bem, Carla, aí eu vou pegar nas suas palavras e de facto muita discussão houve acerca da questão do mercado. E, portanto, chegados a este ponto e após tanta discussão, cabia, na nossa perspectiva, à Sra. Presidente da Câmara, chamar todos os eleitos, marcar uma reunião só com esse tema e dizer assim, pronto, já ouvimos a discussão toda. Fiz, inclusive, até foi por sugestão da CDU e por sugestão do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, fez-se um debate no âmbito da Assembleia Municipal sobre a égide do Sr. Presidente da Assembleia Municipal para se discutir a questão do mercado. Ouvimos muita gente. Portanto, os decisores políticos que somos nós, perante aquilo tudo que ouvimos, já estaríamos em condições de nos sentar e conversar. Eu, sinceramente, saí daquela reunião promovida pela Assembleia Municipal com essa esperança. Pensei, pronto, já ouvimos todos, agora a Sra. Presidente da Câmara, que é evidente que é ela que tem que fazer isso, logicamente, eu nem posso marcar reuniões, tenho que pedir assinaturas dos outros, enfim, sobre a égide da Presidência da Câmara, e era assim que eu acho que as coisas têm que funcionar. Deveria a Sra. Presidente dizer, pronto, dia tantos às tantas horas, não, podem, assim, marcamos, sentamos e vamos então. Ninguém sai desta sala enquanto não decidirmos onde é que vamos fazer o mercado. Isso não aconteceu. E eu duvido que nós não chegássemos a um consenso do local onde se havia de construir o mercado. Tanto mais que a Sra. Presidente até disse, se me disserem, portanto até se abstém de dizer onde é que o quer, porque a teoria da Sra. Presidente e candidata Cidália Ferreira é, se me disserem onde é que o querem, eu faço, a Câmara faz. Então porque é que nunca nos chamou para nos perguntar exatamente isso? Olhem, discutimos todos, a Assembleia Municipal promoveu, vocês ouviram, então agora vamos todos conversar e ver onde é que vamos fazer. Portanto, faltou, de facto, depois, a parte da liderança política, de maneira a que nos sentássemos todos e decidíssemos onde é o mercado. Portanto, se ele ainda não está feito, se ele ainda não está decidido, é culpa única e simplesmente de quem nos lidera, que não soube, de facto, mais este dossiê, trazê-lo para cima da mesa, discuti-lo com todos os vereadores, até parece que não gostam, por acaso, de discutir as coisas, e, portanto, é o que dá, depois dá nisto. Agora, como não gostam de discutir, não fazem, depois a culpa é dos outros, acho muito mal. Eu já disse isto uma vez, eu acho que a teoria da vitimização em líderes políticos é muito má. É muito má para os concelhos. Muito, muito má para os concelhos. Porque faz com que se caia neste vício de vitimização, é constantemente, quer dizer, eu nunca tenho culpa de nada, se não façam os outros que não me deixam fazer. E depois não sustentem factos. Porque eu até concordava que se dissesse isso, mas assim, olha, porque concretamente eu chamei-vos, vamos ao mercado, eu chamei-vos para fazer uma reunião, vocês nunca vieram. Marquei este dia, vocês nunca vieram. Olha, eu até apresentei um projeto para discutirmos em reunião de Câmara e vocês disseram que não queriam discutir. Ou então reprovaram-no. Isto nunca aconteceu. Portanto, é um problema que vai ficar para a CDU resolver no próximo mandato. Muito lamento que, de facto, mas agora já estou a perceber muita coisa. Agora já estou a perceber muita coisa com esta história do posto de turismo. Já estou a perceber muita coisa. Lamento que, perante as situações levantadas pela senhora delegada de saúde, não se tenha dado, não se tenha feito, arranjado as tendas de maneira a que correspondêssemos, a Câmara correspondesse àquilo que a Direção-Geral de Saúde exigia. E era possível fazê-lo. Ao invés, a senhora Presidente Cidália Ferreira e a senhora Vereadora Célia Guerra decidiram insultar, porque, enfim, há testemunhas disso, dizer mal, vamos lá, da Direção-Geral de Saúde, da senhora Delegada de Saúde,
fechar as tendas, passar para o outro lado e abrir as tendas para a doutora Filomena Lencastre lá instalar de borla, sem pagar um tostão ao município, sem ter sido discutido entre todos nós, lá instalar um centro Covid. Portanto, eu agora começo a associar e juntar as peças. De facto, houve esta intenção de tirar dali tudo, arrumar as coisas no mercado municipal e deixar as tendas libertas para entregar à candidata do Partido Socialista, à Câmara Municipal, doutora Filomena Lencastre, proprietária dos laboratórios Virgílio Roldão, como foi agora a entrega do património municipal composto pelo posto de turismo, instalação da sede da Assembleia Municipal, que só está deslocada de lá por causa da pandemia temporariamente, por, decisão unilateral, sem consultar ninguém, entregou à sua amiga do Partido Socialista um património que é de todos nós, sem ter sequer vindo para cima da mesa essa discussão. Se calhar se fosse uma associação, uma coletividade a pedir, era um caso sério. É como foi noutras situações e nós são bem conhecidas. Assim como foi a amiga, quer dizer, nós não podemos compactuar com estes compadrios e, portanto, nós denunciámos isso em reunião de Câmara e não concordamos. Portanto, connosco vamos voltar ao mercado, connosco não faz sentido nenhum andarmos de provisório em provisório, porque é o que aconteceu. Fizemos um investimento enorme agora nos pavilhões para acolher o mercado e deixar as tendas livres para a doutora Filomena Lencastre e a verdade é que não temos, novamente, em mais este mandato, não temos mercado. E impossibilitou-se a realização de outros eventos no parque de exposições. Não faz sentido nenhum, porque não foi para aquilo que foi criado. Agora, eu pergunto porquê. Portanto, quando ouvirmos os candidatos do PS dizer não se fez isto, não se fez por culpa da oposição, eu espero que alguém lhes pergunte assim, sim senhor, então foi por culpa da oposição. Muito bem. Então, em que concretamente a oposição se opôs para que se fosse feito um novo mercado? Em que? Diga, em que é que se consubstancia essa acusação? E agora, objetivamente, onde é que a CDU, uma vez que já foi feita essa discussão toda, há condições para tomar a decisão, onde é que a CDU pensa que será o local ideal para se avançar de uma vez com esta obra, com esta infraestrutura que outros concelhos limítrofes já têm há vários anos? Sim, e concelhos muito mais pequenos que os nossos e com muito menos capacidade financeira e recorrendo a empréstimos e nós nem essa necessidade temos, enfim, é de facto vergonhoso, eu diria que é de facto vergonhoso. Bom, é pública a posição da CDU. A CDU entende que o mercado municipal deve ser construído sensivelmente na zona onde estavam as tendas, porque é uma zona que é muito concorrida devido há muita habitação que ali há. Aliás, atualmente alguns dos vendedores, não todos, alguns estão satisfeitos com a localização atual, também tem que se dizer, mas outros não, outros dizem que vendiam muito mais quando estavam do outro lado e, portanto, nós entendemos que é ali. Aliás, foi feito um inquérito na altura à população e aos vendedores e o resultado final foi esse, portanto, é aí que nós entendemos que deve ser construído o mercado. Agora é assim, ganhando a CDU as eleições, vamos discutir, naturalmente que vamos discutir, a decisão política da CDU é esta. Portanto, vamos discutir esta decisão, esta sugestão, digamos assim, é para lá que nós convencionamos o mercado. E mais, e até podemos fazer com que o edifício a construir tenha outras utilidades, porque vai ser construído, se ficar ali naquela zona, vai ser construído junto à zona desportiva, pode ter, por exemplo, não sei, isto são ideias para lançar para a discussão, não são imposições, são ideias para lançar para a discussão. Pode ter, por exemplo, o resto de chão a funcionar como mercado e pode ter, por exemplo, um primeiro andar a funcionar como uma casa do desporto, por exemplo, para se fazer estágios internacionais, nacionais, fazer uns quartos com os beliches, umas salas de reuniões, uns balneários giros, um mini auditório para palestras, sei lá, para trazer, captar, ficar ali ao pé do estádio municipal e, portanto, pode perfeitamente ter a polivalência. Em baixo pode ter uma estrutura qualquer para também ter uma praça de restauração, enfim, temos que conceber o edifício para o futuro e dar-lhe várias utilidades e várias valências. E temos muitos exemplos e bons exemplos ao nível até nacional de mercados muito bem pensados. E, portanto, isto está tudo inventado, Carla. Nós temos é que procurar e ter muita vontade de trabalhar e fazer nascer as coisas, fazer acontecer. Não é difícil. Eu acho que não é difícil. Falando em discussão, relativamente a obras a edificar no nosso concelho, uma discussão pública que ficou por fazer foi o destino a dar às instalações da antiga fábrica-escola Irmãos Stephens. Falou-se na altura da aquisição que as pessoas iam ser chamadas a dar as suas opiniões, tendo em conta a importância histórica daquele espaço para o concelho e a sua ligação à indústria vidreira. Fala-se na instalação de um polo do Politécnico de Leiria. O que é que a CDU defende para aquele espaço? Falou-se também já em colocar eventualmente serviços da Câmara ali. Qual é a vossa proposta? Então, primeira questão. A nossa grande proposta é exatamente a discussão pública que tem que se fazer em torno deste património, que é o único,
que é um património de um valor incalculável para o Concelho da Marinha Grande, que aquilo que lá decidirmos fazer tem consequências a muitos níveis, desde logo no alavancar do centro histórico da nossa cidade. Mas não só. Tem também consequências a nível da projeção do Concelho, a nível nacional, a nível internacional até. Portanto, é obrigatório fazer-se essa discussão pública. Carla pergunta-me porque é que não se fez. Pois não sei, não se fez. Não se fez e lamento muito que não se tenha feito e que, para além de não se ter feito essa discussão, já tenha a senhora Presidente dito que lá vai ser feito um polo do IPL. Eu não sei se lá vai ser feito um polo do IPL. Eu não sei se quero chegar ali ao centro da Marinha e estar a imaginar-me a chegar ali à zona do shopping de Leiria, que é onde está o polo do IPL. Eu não sei se quero isso para a Marinha Grande. Há uma coisa que eu tenho a certeza que todos acho que devemos querer para ali: a preservação da memória dos vidreiros e do vidro, porque a nossa cidade está umbilicalmente ligada ao vidro. E, portanto, já perdemos o título de capital vidreira para Oliveira das Meias, porque eles fizeram uma candidatura extremamente importante que a Marinha Grande não fez e, portanto, ficou para trás, e já chegamos a um ponto de vermos Oliveira das Meias como a capital do vidro, quando nós sabemos que Marinha Grande, na minha perspectiva, e desculpem-me as pessoas de Oliveira das Meias, põe Oliveira das Meias a um canto nessa área, e, portanto, era assim que eu queria ver o meu concelho. Portanto, eu acho que dizer, vou pegar naquilo e fazer um polo do IPL e numa parte instalar serviços municipalizados, eu acho que é muito redutor. Eu tenho a certeza absoluta que esta proposta de Cidália Ferreira do PS não é a proposta dos marinhenses. Portanto, eu acho que primeiro talvez seja mesmo bom fazer-se essa discussão. Mas para a CDU é fundamental preservar a memória vidreira, fazer com que aquele espaço seja aproveitado precisamente para alavancar o centro histórico, fazer ateliês, pedir aos nossos mestres vidreiros, que temos alguns e bons, artesãos, etc., que se dediquem a tempo inteiro à arte do vidro, que possamos fazer dali um grande espaço de convergência também dos mais novos, das crianças e dos jovens, que se despertem para a cultura, que despertem para a arte do vidro, e, portanto, eu acho que dizer-se que vamos ali fazer um polo do IPL e pôr os serviços municipalizados, é essa a proposta do Partido Socialista, nós não concordamos com isso. De certa forma, o que defende é também uma ligação ao património Stephens que já existe nas proximidades, nomeadamente também ao Museu do Vidro, certo. Poder juntar as duas valências. Obrigatoriamente. Não nos passa pela cabeça que não se preserve a memória vidreira através daquele espaço. Também espaços de restauração tem que haver, obviamente, porque isso também alavanca o centro, mas para nós é a pedra de toque, é a preservação da memória vidreira. Como? Vamos discutir, vamos ver. Eu acho que até se devia chamar pessoas entendidas, nomeadamente arquitetos de renome, que possam fazer desse espaço algo icónico também, que as pessoas de fora queiram vir visitar, porque a própria estrutura é uma obra de arte. E eu acho que isso é fundamental também. Eu não me repugna nada pedir uma opinião a um arquiteto, sei lá, um Souto Moura, um Cisa Vieira, porque de facto para mim faz sentido que eles tornam normalmente os edifícios em que intervêm em monumentos que também são visitáveis. E, portanto, eu acho que o caminho é por aí. Mas, Carla, eu volto a referir, não sei porque é que não se fez a discussão já, não se abriu já a discussão à população. A CDU fará com certeza, é o primeiro passo, é ouvir todos. Muito bem, estamos sensivelmente a meio da nossa entrevista, o tempo passa muito depressa. Vamos só fazer uma breve pausa para compromissos comerciais, voltamos já de seguida. Este ano, primeiro vais poder ter mais sol, mudar de ares, de cores, guardar mais memórias, novos amores, ter silêncio, ficar a ver a chuva, ter outra vista e dias maiores, mais olás, mais bons dias. Podes ter um filho, gêmeos, podes fazer amigos, ter um cão ou um gato, cozinhar um novo prato, contar novas estrelas, arrumar o passado, desligar do mundo. Podes mudar de casa. 2021, casa com Century 21. E estamos de regresso à entrevista com Alexandra Dengucho, a candidata da CDU à Câmara Municipal da Marinha Grande, com vista às eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro. Antes desta breve pausa estávamos a falar sobre o destino a dar às antigas instalações da fábrica escola, e uma questão que também já vem sendo falada há muitos anos é a requalificação do centro tradicional, ali bem perto,
Eu gostaria de saber o que é que a CDU propõe, por um lado, para a recuperação dos imóveis devolutos, destinados à habitação, e por outro, para a revitalização do comércio, sabendo nós que uma coisa está ligada à outra. Se queremos trazer pessoas para habitarem o centro, tem de ter serviços, tem de ter oferta nessa zona. Quais são as propostas concretas da CDU? Ora bem, eu aí começaria por dizer que isto é mesmo uma pescadinha de rabo na boca, isto é, eu acho que é fundamental habitar o centro e a CDU tem uma ideia que se chama precisamente habitar o centro, habitar ao centro, um chavão, digamos assim, e dentro desse chavão, habitar ao centro, cabem muitas ideias, muitas propostas. Entre elas, desde logo, a isenção do IMI, entre elas a isenção de taxas para quem quiser reconverter ou requalificar os seus imóveis, entre elas a via verde que têm os projetos dos proprietários que queiram reabilitar imóveis no centro, e também outra coisa que para nós é muito importante, que entronca também no apoio à juventude, criar um programa de arrendamento jovem, de apoio ao arrendamento jovem. Isto faz com que, na nossa perspectiva, aconteça que possa ser também um incentivo para os próprios proprietários dos imóveis degradados os quererem reabilitar, porque sabem que, reabilitando os imóveis, têm logo depois uma ocupação, nomeadamente com arrendamento jovem, que será apoiada pela Câmara Municipal. E, portanto, eu acho que é fundamental. O que não pode acontecer é o que está a acontecer neste momento, e eu tenho conhecimento de casos concretos, entre eles de uma pessoa das minhas relações muito próximas, que apresentou um projeto para reabilitar um imóvel precisamente naquele centro histórico e está até hoje à espera de uma resposta sequer. E, portanto, não podem ser tratadas as pessoas que já não são muitas, mas aqueles que querem fazer isto, não podem ser tratados desta maneira, não é? Têm obrigatoriamente que ser chamados, ser acarinhados, ser ajudados, porque nós temos que começar por alguma ponta. Se aparece um proprietário com prédios devolutos a querer reabilitar, vamos lá ajudá-lo, mas é pôr a via verde nisto, começando pode ser que isso também sirva de exemplo para os outros. Portanto, ajudar à reabilitação, com incentivos e com isto que eu disse, e criar o arrendamento jovem para permitir que os jovens habitem o centro. Simultaneamente, obviamente, alindar toda aquela zona. E o alindar aquela zona implica incentivar os comerciantes que já lá estão a também promoverem de outra maneira os seus estabelecimentos, criar, por exemplo, muitas esplanadas. Eu tinha até ideia, já propus, de fechar com um envidraçado amovível alguns corredores daquele centro histórico, criando possibilidade para as esplanadas funcionarem também, por exemplo, durante o inverno, à noite, com aqueles fogareiros de noite que aquecem as pessoas e dão um ambiente excelente, com uma estrutura montada pela Câmara Municipal, um palco amovível, onde pudessem acontecer coisas, mesmo durante a semana ao fim da tarde, como teatro de rua, como espetáculos de marionete, como um conto para as crianças, portanto, tem que haver uma dinamização efetiva do centro, alindando e apoiando e incentivando as pessoas a reconstruírem. E, portanto, eu julgo que por aí, habitando, alindando, promovendo, isentando, por exemplo, as esplanadas das taxas, ajudando os próprios proprietários a reconstruir os seus estabelecimentos comerciais, tudo isso eu acho que fará toda a diferença. E, portanto, eu julgo que é por aí. De facto, tem que haver uma grande ação da Câmara Municipal. Nós não podemos estar como estamos neste momento, à espera que os proprietários dos prédios devolutos digam assim, isto está aqui devoluto, eu vou arranjar. Não vale a pena, porque isso é dinheiro, as taxas são imensas, o IMI é caro, também há outras propostas que enquanto não arranjares vou-te aumentar o IMI e, já portanto, obriga-te a arranjar. Há uns anos. Eu não sei se será por aí, também é uma discussão que se tem que fazer. Eventualmente a sim. Câmara tomar a posse dos imóveis e fazer as obras e depois colocá-los no mercado. Eu não sei se tem enquadramento legal. Eu não sei se isso tem enquadramento legal, só tem enquadramento legal se houver perigo para a segurança pública, por aí, para a saúde pública, por aí talvez, mas eu acho que há outras formas mais amigas dos municípios para se tratar das coisas, e acho é que tem que haver uma grande proatividade da Câmara e um grande empenho e um real interesse em resolver o problema do centro histórico, porque eu acho, e eu vou dizer isto, e digo isto com toda a frontalidade e com todo o coração, que nós podemos transformar o centro da Marinha Grande num dos centros históricos mais bonitos do distrito, para não dizer do país, com ideias boas, com ideias inovadoras, com criatividade,
nós podemos fazer daquele centro uma coisa maravilhosa, todos estamos a ver, não é? Eu acho que eu pelo menos estou a imaginar. E depois assim, estás a sonhar alto. Não estou, isto é um sonho concretizável, porque isto só depende de nós. Ainda se dependesse de terceiros, depende de terceiros que são os munícipes, mas depende muito da Câmara, que tem que os ajudar muito para que isto avance, e temos que começar por alguma ponta. E nesta altura em que estamos há 1 ano e meio confrontados com uma pandemia que nos veio obrigar a mudar tantas coisas na nossa vida, naturalmente que esses comerciantes, esses empresários teriam outra disponibilidade para aceitar e para ouvir essas propostas. Claro. Agora que falou em comerciantes e empresários, lembrei-me de outras 2 situações que queria falar. Primeiro, do Fundo de Emergência de Apoio ao Comércio, porque ontem estivemos reunidos com a ASING, porque a CDU tem uma campanha eleitoral muito próxima das populações. Mais do que grandes outdoors e grandes coisas nas redes sociais, fazemos também, obviamente, porque isso é importante, mas essencialmente os candidatos da CDU têm privilegiado a conversa olhos nos olhos com todos. Nós não temos vergonha do nosso trabalho, temos a consciência tranquila de que tudo fizemos para melhorar os destinos do concelho e, portanto, nós vamos às coletividades e conversamos com as pessoas e dizemos assim, estamos aqui, disparem, façam as perguntas que quiserem, digam o que quiserem, mal, bem, o que quiserem, nós estamos aqui para responder. E tem corrido muito bem, fizemos na Comeira, fizemos no Pero Neto, estamos a promover noutros locais, vamos fazer no Império hoje à noite, e portanto esse tipo de conversa para nós é muito importante e muito salutar. E portanto nessas conversas nascem muitas ideias e muitas sugestões que nós estamos a aproveitar para enriquecer o nosso programa eleitoral. Pronto. No caso da Associação de Comerciantes. Da Associação de Comerciantes foi uma das reuniões que nós promovemos. Foi o lamento de que, de facto, temos um fundo de emergência de apoio ao comércio também, que ainda ninguém recebeu um tostão, 1 cêntimo, melhor dizendo. E, portanto, é lamentável. Ora, quando nem sequer um fundo de emergência, que é absolutamente fundamental para os nossos comerciantes sobreviverem, se consegue pôr no terreno, como é que se há de pedir a uma Câmara destas que reabilite o centro histórico, que ajude os comerciantes do centro histórico? Não é possível. Um fundo que já é uma realidade noutros municípios desde o início da pandemia, que nós, vereadores da CDU, desde o início da pandemia, que dizemos é preciso fundo para as famílias, é preciso fundo para as empresas. Não é que nós tivéssemos inventado, só que eu pus-me logo em campo ver o que é que se fazia nos outros lados. E vou dizer com franqueza, nomeadamente nos municípios da CDU, nomeadamente Loures, nomeadamente Seixal, e verifiquei que eles já estavam a implementar essas medidas todas. E pensei, olha, boas medidas, eu acho que as boas práticas nós devemos copiá-las, não tenho problema nenhum nisso. Seja de que município for, do CDU, do PS, olha, Leiria tem bons exemplos também de práticas de apoio e medidas à pandemia, que o aplicou logo, criou logo o fundo, aplicou, já vai a pagar as segundas tranches e nós ainda nenhuma. E portanto, acho que é um desinteresse total e, portanto, acho que assim não vamos lá. E pronto, e é isto. Falando agora na área do desenvolvimento económico, uma das questões que de certa forma tem travado esse desenvolvimento é o facto de estarmos há vários anos com um plano diretor municipal por rever. Fala-se que já há algum trabalho feito, mas ainda não foi colocado à discussão. O que é que a CDU defende na área do desenvolvimento económico, do PDM? Deve haver ou não mais zonas industriais? O alargamento que está falado será suficiente para dar resposta aos pedidos? Como é que se pode intervir nesta área? Carla, eu acho que aí, como em muitas outras coisas que falámos e que falaremos certamente, eu acho que o Concelho da Marinha Grande é uma carta em branco onde todos vamos ter que escrever, porque não passa de uma carta em branco. Vamos lá ver, isto eu não quero ser mal interpretada quando eu digo que uma carta em branco é os programas eleitorais dos partidos, e nomeadamente agora na área do desenvolvimento económico, não podem diferir muito, porque de facto está tudo por fazer, e de 4 em 4 anos o que nós assistimos é, nomeadamente por parte da CDU, e eu queria também aqui reforçar que em 28 anos de eleições autárquicas e de poder autárquico, a CDU teve 4 anos, os 24 foram do PS. Portanto, quando às vezes vêm pessoas dizer assim, vou votar noutros porque isto tem sido uma alternância entre o PS e a CDU, entre o PS e a CDU, eu queria desmistificar isso porque isso não é verdade. E nós sabemos que o grande salto que os municípios deste país deram foi precisamente há coisa de 20 anos, 24 anos exatamente, com o incremento dos fundos, das candidaturas, etc. E foi esta janela temporal dos últimos 20 anos, vá lá, em que o poder esteve de facto só na mão do Partido Socialista, que o Conselho
não andou. E por isso eu digo que, em termos de, nomeadamente, desenvolvimento económico, todos nós andamos a dizer o mesmo há muito tempo. Temos que aumentar as zonas, e de PDM, temos que aumentar as zonas industriais, alargar, criar novas, temos que infraestruturar, temos que a zona da Marinha Pequena, que já é uma zona industrial, temos que também melhorar, temos que, enfim, dizemos todos o mesmo. E de facto, sendo nós um concelho altamente industrial, é evidente que tem que ser uma aposta de qualquer executivo responsável o desenvolvimento industrial. E, portanto, o alargamento das zonas industriais e a criação de novas zonas industriais é fundamental. Mas não é só. Temos a questão das taxas, também, rever em baixa as taxas e licenças municipais, que no nosso município são muito, muito caras, para além de se criar gabinetes de atendimento especializado, para podermos ajudar os nossos empresários, e haver um diálogo constante que é obrigatório com outras entidades que estão acima de nós e que são muito importantes, falo eu, nomeadamente da CCDR, que é muito importante os municípios manterem reuniões constantes com eles. Não pode ser de vez em quando, para fazer o jeitinho, porque entretanto me buzinaram que havia ali qualquer coisa e vou lá correr e agora é o jeitinho. Não pode ser assim. Lá está. Tem que haver planeamento, tem que haver estratégia e temos que estar em cima também dessas instituições que superintendem muito dessas áreas do desenvolvimento económico. As associações locais são muito importantes para o desenvolvimento económico, empresariais, mas não só. E a nossa matriz, a CDU, tem esta matriz de apoio também aos trabalhadores, porque achamos que os trabalhadores são fundamentais nesta equação do desenvolvimento económico, porque sem os trabalhadores também não há desenvolvimento económico possível. Não é só os empresários sim senhor, são muito bem-vindos. Aliás, eu queria realçar que se há grupo parlamentar na Assembleia da República que criou e que apresentou propostas para o incentivo aos pequenos e médios empresários, é o PCP. Portanto, aí damos cartas. Estamos na linha da frente no apoio aos empresários. Agora, temos também que terem atenção os trabalhadores, que são uma pedra fundamental também neste desenvolvimento económico, portanto, não os podemos também esquecer. E, portanto, a parceria que é absolutamente necessária também entre o conhecimento e a indústria, e daí a necessidade de se arranjar estratégias e pontes com as universidades, com o conhecimento, para o aliar à indústria, e por isso, e também queria deixar aqui esta nota, porque é importante, que às vezes nós esquecemos as pessoas que fazem bem este conselho, e uma delas foi o professor Alberto Cascalho, que foi pela mão do professor Alberto Cascalho, no mandato da CDU, em 2007, salvo erro, que trouxe para este município o Centro de Desenvolvimento Rápido Sustentado, do IPL, onde se fizeram e fazem coisas magníficas neste concelho. E ele teve essa visão e instalou-o no centro empresarial. E durante muito tempo, o CDR-SP do IPL esteve instalado no centro empresarial, que deixou para instalações próprias e que então agora podemos aproveitar então o centro empresarial para fazer o que lá se fez, e muito bem, e muito bem. Portanto, estas parcerias, o estar em constante diálogo com os agentes económicos é fundamental, e a autarquia tem por missão, para além de estabelecer este constante diálogo com os agentes económicos, tem fundamentalmente também que criar as condições para que eles queiram estar cá, queiram fixar-se cá, os nossos empresários queiram fixar, que não tem acontecido. Nós temos assistido a muitos a irem para outros concelhos, e é uma pena, porque o know-how, não tenho dúvida nenhuma, a nível nacional, o melhor know-how está aqui connosco. Uma das críticas que a Alexandra Dengus tem feito ao atual Executivo Permanente tem a ver com a falta de aproveitamento de fundos comunitários para a comparticipação e a realização de obras fundamentais ao Concelho. Todos nós temos ouvido falar na famosa bazuca, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, onde estão previstos muitos milhões, aos quais os municípios também se poderão candidatar. O que é que a CDU acha que deve ser feito nesta área? Criar um gabinete específico dentro do município só a trabalhar neste aspecto, e para fazer o quê? Que ideias é que tem? Pronto. Com bazuca ou sem bazuca, nós propomos a criação de um gabinete específico só para tratar de candidaturas, porque de facto há muitas candidaturas, seja, e quando eu digo candidaturas, é as que o município pode fazer, as associações locais podem fazer, o movimento associativo pode fazer. Há uma série de fundos comunitários aos quais nos podemos candidatar, mas que obviamente não pode ser o presidente da associação que vai lá, trabalha todo dia e que depois vai lá ao final do dia à direção fazer a reunião e tratar do café. Não pode ser. Portanto, eles não têm conhecimento e não têm que ter, nem eu tenho conhecimento, eu também não tenho conhecimento, portanto temos que ter técnicos especializados nessa área e criar um gabinete que permita agarrarmos tudo isso. E realmente agora com... o Plano de Recuperação e Resiliência
é evidente que temos aqui uma oportunidade única. E uma oportunidade única a vários níveis e a várias frentes. Daquilo que tenho lido, há nomeadamente uma área que é muito interessante, que é a área da habitação social, que a nós particularmente nos pode interessar bastante. Não é só esta área, mas eu lembrei, porque também não podemos agora estar aqui nos a falar das áreas todas, não dá tempo e, portanto, há muitas outras coisas que teremos naturalmente interesse em falar, mas aqui a habitação de facto é um problema que a CDU quer também, o incrementar da habitação social é um desiderato que eu acho que é de todos nós, mas agora falo naturalmente pela CDU. E há fundos para isso, desde que haja candidaturas atempadamente apresentadas. Portanto, temos que ter uma estratégia local de habitação. Eu digo isto aqui, como já disse numa reunião pública de Câmara, chamei a atenção da Sra. Presidente para a necessidade de criarmos a estratégia local de habitação, porque isso é fundamental para depois nos podermos também candidatar a esses fundos. Pedi à Sra. Presidente que mandasse a informação que tinha sobre a estratégia local de habitação e é pouca, eu acho que é pouca, acho que aquilo não é uma estratégia local de habitação. Mais uma vez eu fui consultar, antes de intervir nessa reunião de Câmara, fui consultar a estratégia local de habitação de outros municípios, nomeadamente da CDU, que são aqueles que eu acho que desenvolvem sempre um bom trabalho nestas áreas, é por isso, e portanto verifiquei que aquilo são documentos com cabeça, tronco e membros e que vão de certeza absoluta alavancar muito dinheiro. Portanto, nós temos que ter essa estratégia, temos que criar os programas necessários, as candidaturas necessárias, mas eu espero que mais uma vez a Marinha Grande não fique para trás e não vá buscar esses fundos da bazuca, não é? Espero bem. O tempo passa muito rápido, vamos ter que avançar para podermos abordar mais temas. Falámos no início da importância de unir o concelho. Nós somos um concelho relativamente pequeno, com 3 freguesias, em comparação com alguns concelhos vizinhos que têm um maior número. Que projetos prioritários, falámos há pouco do PDM, das zonas industriais, são necessidades também quer da Moita, quer da Vieira de Leiria, mas o que é que a CDU defende para alavancar o desenvolvimento, não só económico, mas de outras áreas, quer da Moita, quer de Vieira de Leiria, Vila e Praia da Vieira? Bom, então, em primeiro lugar, obviamente que, olha, para já, falando da Moita, a Moita nem PDM tem. Portanto, aqui é uma coisa que é surreal. Pronto, nem PDM tem. E, portanto, é absolutamente necessário resolvermos esse assunto que tem sido completamente adiado, permanentemente adiado. A última vez que tivemos uma reunião do PDM, a empresa informou que, enfim, que estava à espera de contacto já há muito tempo e, portanto, aquilo... A ideia com que eu fiquei, pelo menos da explicação que o senhor da empresa deu, é que pronto, aquilo não andou, não é por culpa deles, é porque não há dinamismo para fazer andar. E, portanto, a Moita está a sofrer muito com isso, como estamos todos a sofrer com isso, nomeadamente, sei lá, eu vou até ao mais pequenino pormenor dos índices de construção, que estão completamente ultrapassados. Temos que aumentar os índices de construção para permitir que as pessoas construam de outra maneira. Para a Vieira e para a Moita, a todos os níveis, eu não faço, unir o concelho, eu não faço distinções entre as freguesias. Aquilo que eu quero para a Marinha Grande, quero para a Vieira e quero para a Moita. Quero o saneamento, quero a rede de águas, quero trabalhar em parceria constante com as associações locais, com o movimento associativo, quero a zona industrial da Moita, quero a zona industrial da Vieira. Na Praia da Vieira quero o mesmo que quero para a Praia de São Pedro de Moel, desenvolvimento turístico, a aposta na arte chávega, enfim... há um manancial de coisas que eu quero para as 3 freguesias, porque unir o concelho é isso mesmo, é pensarmos nas 3 freguesias. E, portanto, agora o nosso programa eleitoral tem muitas propostas, pronto, a seu tempo serão distribuídas, nestas áreas todas, na área do desenvolvimento económico, na área do turismo, na área da cultura, na área da educação, para as 3 freguesias. E, portanto, falar de... Depois, claro, diz-me assim, a Praia da Vieira tem especificidades que a Praia de São Pedro não tem, a Praia de São Pedro tem outras, e, portanto, é potenciar as especificidades de cada freguesia, de cada lugar. Eu, falando da Moita, acho que está... A Vieira, eu sinceramente, acho que neste mandato a Vieira foi completamente abandonada. E isso é notório por aquilo que temos visto, e agora durante a campanha temos visto isso, o descontentamento das pessoas da Vieira, inclusive, e também é público, do próprio presidente da Junta de Freguesia da Vieira, que é do PS. Nós assistimos algumas vezes a alguns desabafos do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que não estava satisfeito com este executivo do Partido Socialista. E, portanto, acho que a Vieira foi. Mas a Moita, então, foi demais. Quer dizer, aquilo é... Parece-me... Eu gosto muito da Moita e gosto muito das pessoas da Moita, até por estar lá à casa do meu Benfica, e, portanto, eu gosto muito... Não é por isso que estou a brincar, mas a Moita, de facto, porque faz-me sentir que são eternamente enganados. Aquelas pessoas votam religiosamente no Partido Socialista e de mandato em mandato
São enganadas, coitadas, são enganadas. E portanto, agora, nestas eleições, já estou mesmo a ver a campanha eleitoral. Eu agora é que vou fazer, agora é que vou fazer isto. Agora preciso de mais 4 anos porque agora é que vou fazer isto. Mas já andam a dizer isto há 24 anos, pelo menos. E portanto está completamente abandonado e não pode ser. Ainda agora vimos a notícia de que o Centro de Saúde da Moita não tem médico. Em agosto esteve fechado. Depois a informação de que em setembro também estava fechado. Mas agora a informação que vai abrir às quartas-feiras como administrativa. Olha, que dá cá um jeitaço. As pessoas precisam é dos médicos, as pessoas precisam do médico como administrativa. Quer dizer, eu acho que isto até... Porque se precisarem de médico vão à Marinha. E depois na Marinha está o caos que está. Também não está a funcionar bem. Portanto, quando a senhora Presidente se põe bicos de pés e diz que a saúde não sei o quê, é mentira. Não está a funcionar bem. Tanto que não está que a Comissão de Utentes já solicitou uma reunião urgente ao SES, que é a entidade que superintende os centros de saúde daqui, e, portanto, já solicitou uma reunião urgente porque, de facto, a população está muito descontente. E na Moita, então, é uma coisa terrível. A Moita, as estradas estão de descalabro, os passeios, um horror. Portanto, foi uma freguesia completamente abandonada. Portanto, eu daqui faço um apelo à Moita que, não se deixem enganar mais uma vez. Quer dizer, à primeira... Todos caem, à segunda cai quem quer, à terceira diz o ditado. Portanto, eu espero que não se deixem enganar mais uma vez. O mesmo para a Vieira, porque de facto este mandato foi um horror. Eu acho que também a freguesia da Marinha se pode queixar disso. Eu acho que em geral as coisas não correram bem. Pois a Carla pode-me dizer assim, mas também houve a pandemia, também houve os incêndios, também houve o Leslie. Foi um mandato atípico realmente, com eventos que era impossível de controlar. Mas eu acho que este tipo de atividades, projetos, lançamento de obras, discussão até entre os eleitos, adiantar dossiês que estão para... E nada disto, a pandemia, o Leslie, etc., apesar de sermos as vereadoras da CDU as únicas que íamos às reuniões presenciais mesmo durante a pandemia. Nós entendíamos que se havia trabalhadores do nosso concelho que iam trabalhar com a pandemia, porque é que 7 pessoas, 6 vereadores e uma presidente, não se podiam juntar na resinagem, com a distância toda regulamentar, com as máscaras, para fazerem reuniões de Câmara, que eu acho que é ao lado da população que nós devemos estar, não é nas alturas de pandemia e de crise, agora encafumo em casa. Não pode ser, ou encafumo num gabinete nos espaços do Conselho. Portanto, não é essa a forma de liderar que nós preconizamos. E, portanto, eu acho que está tudo por fazer, basicamente também nas freguesias. Falou na pandemia, falou há pouco do associativismo. De que forma é que se poderiam potenciar, por exemplo, as infraestruturas das nossas coletividades? Muitas delas passam os dias sem atividades neste momento, a pandemia também vai criar aqui algumas dificuldades e constrangimentos. De que forma é que a Câmara poderia ajudar a dinamizar estas infraestruturas e eventualmente colocá-las ao serviço da cultura, da educação e do desporto? Há propostas neste sentido? Claro que sim, e não só há propostas da CDU, como há uma sede de propostas e de realizações das próprias coletividades e das associações. Elas estão desejosas de projetos desta natureza. E, portanto, é fundamental, isto tudo depois se interliga, por exemplo, estou-me a lembrar na ação social, criar com as coletividades redes para, por exemplo, apoio à terceira idade, atividades durante o dia para a terceira idade, até eventualmente algum centro de dia que se possa fazer em algumas instalações. Há muitas ideias e muitas propostas que, chamando as coletividades a nós, e é assim que deve ser, o princípio deve ser este, não deve ser o que está instituído há muitos anos nesta Câmara, que é as coletividades é que vêm bater à porta da Câmara, umas vêm com a mão estendida porque estão aflitas com a corda no pescoço. Ao contrário, temos que ter um planeamento, uma estratégia do que é que queremos para o movimento associativo. Vamos falar agora do movimento recreativo, do movimento cultural. O desporto é outra coisa, depois há aquelas questão do desporto federado, do desporto de formação, etc. Embora para aí a CDU também tenha bastantes propostas, mas na ação social, nomeadamente, e na educação, temos infraestruturas das coletividades que podem perfeitamente estar ao serviço da autarquia e ao serviço, não é da autarquia, da população. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, na Comeira, eles têm lá um espaço maravilhoso, que é um campo que tem ao lado da própria sede. Aquilo está super aproveitado. Quem diz a Comeira, lembro da Comeira porque foi a última coletividade onde eu estive a fazer o debate com a população. Mas aquilo está subaproveitado. Aquilo podia ser milhentas coisas. E depois, assim, mas as coletividades são desejosas de projetos em parceria com a autarquia. Nós utilizamos muitas vezes esta expressão, que eu acho que é a expressão correta. As coletividades, o movimento associativo, deve ser parceiro da autarquia. Não deve ser pedinte. E quando a senhora Presidente e candidata Cidália Ferreira diz eu dei, não sei quando, 1 milhão e não sei quantos. Não é assim que se trata as associações e as coletividades, quando nem sequer é verdade, porque não deu. Se vamos dissecar 1 milhão e tal, ou ao que é, verificamos que grande parte foi de facto para outro tipo de
de associações que também, obviamente, desempenham um papel fundamental e também precisam de ser ajudadas, mas a verdade é que o movimento associativo, propriamente dito, de cultural, recreativo, etc., foi completamente abandonado nesta pandemia, que se não fosse a Junta de Freguesia da Marinha Grande a criar um programa ao qual o movimento associativo se pôde candidatar e receber algum dinheiro, que foi um balão de oxigênio, nós agora, que andamos nestas conferências, nestas conversas com a população, apercebemos disso, é unânime, da própria população é unânime a dizer isto, e das direções que temos reunido dos clubes e das associações, das coletividades, que se não fosse a Junta de Freguesia, nem sabiam onde é que estavam. Portanto, tem que ser a Junta de Freguesia com um orçamento parco a apoiar o nosso movimento associativo, que não pode morrer. Com o movimento associativo podemos fazer coisas maravilhosas, Carla. Estou-me a lembrar de um carnaval bonito, estou-me a lembrar das marchas populares. Dá para atuar em várias áreas, é obrigatório. Cultura, Estou-me a lembrar da cultura, com as nossas crianças a poderem ir às coletividades. Estou-me a lembrar sei lá, do teatro que se pode fazer. Enfim, eu acho que há projetos muito interessantes e se descermos ao pormenor do que são as propostas eleitorais da CDU, vamos chegar à conclusão de que este Conselho teria certamente um novo rumo, e um rumo de felicidade e de bem-estar, se nós, CDU, estiver aos comandos dos destinos do Conselho. O tempo passa de facto muito rápido, o relógio não para, já estamos quase no final da nossa entrevista. O relógio não para, depende de nós. Se quisermos, paramos o relógio. Mas o tempo continua a contar. Pois, está bem, mas o tempo continua a contar. Nós falámos no início de qual seria o posicionamento da CDU, neste caso de Alexandra Dengucho, se vencesse as próximas eleições, como é que faria em termos de distribuição de pelouros? Já disse que estaria disponível para trabalhar com todos. O que é facto é que a CDU em 2017 obteve mais votos do que nas eleições de 2013, mas isso não foi suficiente para ter o terceiro vereador. Recentemente foi feito um estudo de opinião a respeito das intenções de voto, em que a CDU aparecia com apenas um eleito, uma diferença bastante significativa em relação ao que sucedeu em 2017, o que será para Alexandra Dengucho um bom resultado no próximo dia 26. Pronto, um bom resultado para a CDU, eu acho que a resposta é a clássica. Um bom resultado para a CDU é ganhar as eleições. Não ganhar por ganhar, nem pela sede do poder, ganhar porque entendemos que temos o melhor projeto e que temos a melhor equipa para levar por diante aquilo que queremos fazer da Marinha Grande. Um concelho moderno para o futuro, para a nossa juventude, para as nossas crianças, que as pessoas desejem cá viver, desejem cá fixar-se. Depois, eu queria falar também dessa questão da sondagem, porque sondagem é isso mesmo, é uma sondagem. E eu acho que apresentar uma sondagem no início de um ato eleitoral, em que ainda nem sequer os motores estão quentes da campanha eleitoral, foi uma jogada que eu não sei quem foi que encomendou essa jogada, e portanto eu queria pedir aos eleitores da CDU que não esmoreçam, porque sondagens são sondagens e eu não acredito que a CDU pudesse ter 15% nem pensar. E portanto, vamos avante, vamos embora, que nós temos boas perspectivas de vitória. Depois, queria também falar, em termos, porque me esqueci um bocadinho da cultura, por exemplo, nós temos os nossos museus, eu tenho que falar disto. Os museus que temos não podem ser museus mortos, os museus têm que ser dinâmicos, e eu acho que neste momento a Câmara Municipal não está a dinamizar os museus e não atrai ninguém. O Museu do Vidro, o Museu Joaquim Correia, não são atrativos, porque não são dinâmicos, não vão ao encontro das pessoas. E portanto eu acho que um bom trabalho também a nível da dinamização dos nossos museus. Apoiar os nossos artistas locais é outra obrigação do nosso município. Para além do mais, criar eventos em que venham artistas de renome nacional e internacional, que são da Marinha Grande e temos muitos e bons, e que não são reconhecidos, para além de uma gala de reconhecimento de mérito a esses artistas, também uma gala no início do ano letivo para reconhecer os professores e todo o ambiente estudantil, e portanto tudo isso são coisas que a CDU fará. Não faz sentido estar a homenagear de vez em quando a equipa de hóquei, para depois a seguir ter que homenagear o Piteira, para depois a seguir e agora também a Carapinha também teve um excelente resultado, agora vou fazer outra homenagem, quer dizer, isto não faz sentido nenhum andarmos a fazer homenagens todas as semanas, felizmente que há muitas para fazer, porque temos muitos e bons atletas, muitos e bons artistas, mas temos é que os trazer todos de uma vez, homenageá-los a todos, numa grande gala, criando uma chave do município, uma moeda do município para lhes oferecer, para que eles fiquem e ponham nas suas casas. Eu fui reconhecida pelo município e temos muito orgulho nisso. Pronto. Isto eu tinha que dizer. Voltei atrás para dizer isto. Olhando ainda para os estudos de opinião, lá está, valem o que valem, na hipótese, e estamos a falar em hipóteses, de haver 3 eleitos de uma força política, 3 de uma outra e eventualmente a CDU funcionar aqui como uma espécie de fiel da balança, qual é que será a postura? Eu não ponho essa hipótese, portanto eu não consigo sequer imaginar esse cenário. Mas, enfim, uma vez que o estão a pôr, a nossa postura será sempre a postura da defesa dos interesses da população. E, portanto, perante as situações que são concretamente postas,
Aliás, foi o que fizemos durante este mandato todo. Nós colocamos-nos sempre ao lado de projetos bons para a população, votamos sempre favoravelmente projetos bons para a população e é isso que faremos em qualquer situação. Estamos com um, com dois, no poder, a nossa atitude não muda, sempre ao lado do povo. Para fechar mesmo, o vosso slogan é um novo rumo. Porquê é que a Marinha Grande precisa de um novo rumo? Por tudo aquilo que acabámos de dizer, é porque há tanto para fazer e o rumo que foi implementado durante estes 4 anos levou-nos para trás. E eu acho que o município fazer marcha atrás, quer dizer, é o cúmulo dos cúmulos, nós temos é que ir para a frente. E, portanto, entendemos que esta equipa da CDU, liderada por mim, é a equipa que melhor servirá os interesses do Conselho e da população. Confiem em nós somos pessoas de palavra, aquilo que nós prometemos, nós cumprimos. Acreditem em nós, votem CDU no dia 26. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Alexandra Dengucho, muito obrigada. Obrigada eu. Por este... Boa tarde a todos, obrigada. E boa sorte neste desafio autárquico. Obrigada. Agradeço também ao Cláudio Matos, que assegurou a transmissão online desta entrevista através da Marinha TV. Por agora é tudo, mantenha-se atento à nossa emissão e assista às entrevistas com os restantes candidatos à liderança da Câmara Municipal da Marinha Grande nas eleições do próximo dia 26 de setembro. Até breve.